Isaías 58, nós vamos ler. Vamos a partir do versículo 1, então. Glória a Deus. Amém. Isaías capítulo 58, e o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 1. Interessante, irmãos, que os textos da Bíblia, muitos deles, têm sempre um título em cima, né? E do Isaías capítulo 58, pelo menos nessa Bíblia, não há um título. O título, ele só vai aparecer a partir do capítulo 56, em cima do versículo 1, né? Que diz: promessas para aqueles que guardam o sábado. Quando chega no versículo 8 do capítulo 56, ele vai falar outro título, né? Ele vai usar um outro título. E já no capítulo 57, 58, 59, não tem um título. Mas nós entendemos o quê? Que o Isaías capítulo 58, ele nada mais é do que uma sequência do que foi iniciado lá no capítulo 56, que é promessas para aqueles que guardarem aquele dia de buscar a Deus, aquele dia de dedicar a Deus, na verdade. Nós estamos aqui hoje buscando a Deus, na verdade. Eu acho que quando não tem um título é porque É sequência. Então a gente vê que a sequência ela inicia no capítulo 56, que o título, não sei se na Bíblia dos irmãos está diferente, né? Nessa Bíblia que eu estou está dizendo promessas àqueles que guardam o sábado. Alguma Bíblia está diferente? Acho que não, né? Não. Acho que todas estão igual, né? Promessas daqueles que guardam o sábado. Então o que? Era promessa para as pessoas que guardassem o dia do Senhor, o dia de buscar a Deus, o dia da igreja, que é hoje, aqui nesse sábado, amém? Então vamos lá, Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías capítulo 58, versículo 1 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então o versículo 1 é um alerta para todos nós que somos de Deus, que nós temos que pregar o Evangelho, temos que evangelizar. Quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus para um amigo de trabalho, lá na escola, na faculdade, até às vezes até no mercado, na feira, a pessoa vai lá e tem uma oportunidade, sempre aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. É o que diz no versículo 1. Então, clamar em alta voz, levantar a voz como voz de trombeta, não quer dizer que a gente vai ficar gritando, fazendo barulho, não. A Bíblia não dá a entender que é questão de fazer barulho. Mas, preste atenção no versículo 1. Clamar em alta voz e não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Anuncia. Quando ele fala anuncia aquele que pecou, anuncia aquele que a palavra transgressão quer dizer a pessoa que pecou. Não é que nós vamos julgar as pessoas. O irmão José é interessante na palavra que ele estava dizendo antes, que ele estava dizendo exatamente isso, né? Que nós não devemos apontar para o próximo, não devemos acusar ninguém. Nós temos que evangelizar as pessoas com amor. Eu estava dizendo esses dias para uma pessoa e falando exatamente isso, que eu sou um tipo de pessoa que quando eu vou pregar a mensagem, eu não estou preocupado em ser agressivo, em ser duro na palavra. Eu quero pregar o amor de Deus, o amor da palavra, o amor da salvação. Porque se a gente for duro, as pessoas já estão com a mente tão cheia de pressão, de luta, de dificuldade. E aí às vezes vem uma pessoa evangelizar, dizendo querendo falar de Jesus para uma pessoa, mas de uma forma às vezes mais ríspida, mais dura. Não, fale apenas do amor. Sabe como é que às vezes nós podemos evangelizar uma pessoa? Nós podemos evangelizar, por exemplo, contando a nossa vida. É lógico que tem pessoas que têm a habilidade de falar da Bíblia, falar versículos bíblicos, ler a palavra do Senhor, mas quando a pessoa não tem essa habilidade de falar, no versículo tal diz tal coisa, no versículo tal assunto, por isso você precisa ir para a igreja buscar Deus, só conte a sua vida.
Ó, eu estou te convidando para você ir para a igreja, porque um dia eu era assim, 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 e quando eu fui para a igreja, Deus me mudou nisso, nisso e nisso. Eu fazia isso que era errado, e eu deixei de fazer, e hoje eu estou assim, assim, assim. A sua própria vida já está sendo um instrumento para evangelizar outra pessoa, para falar de Jesus. Versículo 2: Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em chegar a Deus. Vou ler mais uma vez. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar-se a Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos para um culto, nós estamos buscando a um Deus que é justo, a um Deus que é bom. Você pode ver que ele fala: todavia me procuram a cada dia. Nós estamos procurando Deus onde? Lendo a Bíblia, louvando a Ele, indo para os cultos. Tomo prazer em saber os meus caminhos. Qual é o caminho de Deus? É onde Deus está. E aonde é que Deus está? Na igreja, no culto. É por isso que não existe esse negócio da pessoa dizer, que até é uma heresia, né? As pessoas ensinam aí fora: ah, eu sou a igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso estar em lugar nenhum frequentando, eu sou a igreja, já importa, já é importante. Não, nós somos a igreja, mas nós temos que frequentar a igreja. Por exemplo, todo mundo aqui tem família, os irmãos aqui estão em família. Existe família de uma pessoa só? Não. Nós estamos lá vendo um jogo de futebol lá, o Real Madrid e o Barcelona. Cada time tem 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro. Não existe time de um jogador só. O time é composto de 11 jogadores, incluindo o goleiro e as outras posições. Assim como não existe família de uma pessoa só, assim como não existe time de uma pessoa só, também não existe isso de eu sou a igreja e eu não congrego. Não, nós somos a igreja porque nós congregamos na igreja. Amém? Amém. Versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que o dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Versículo 4: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Ele está dizendo o quê? Que tem pessoas que às vezes buscam a Deus no sentido de jejum, na consagração, mas para se aparecer para os outros. Olha, eu estou jejuando hoje, eu tô buscando a Deus. E na internet isso é muito fato, né? Na internet: olha, eu vou passar uma semana no monte, um mês no monte, eu vou jejuar uma semana e tal. Irmãos, o que nós fazemos para Deus tem que ficar para Deus. Eu não preciso ficar falando para todo mundo o que eu estou fazendo na igreja, o que eu estou fazendo tal. Irmãos, quem congrega comigo está vendo o que eu estou fazendo. Quem vem na igreja vê o que eu estou fazendo. Eu não preciso me exaltar, porque tem muita gente que se exalta, né? Eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou apóstolo. Agora não é nem mais apóstolo, né? Até apóstolo já ficou para trás. Agora é ser coach. Eu sou coach, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meus irmãos, se alguém tem que ser glorificado em tudo, é Deus, não é nós. Nós não fazemos as coisas para se aparecer. Eu não prego a palavra de Deus nas igrejas, ou na internet, ou em qualquer outro lugar para mostrar: ó, eu prego bem, estou aqui falando bem. Não, eu estou fazendo isso para falar de Jesus. É o instrumento que Deus preparou para falar dele, seja na igreja, seja na internet. Longe de se aparecer, eu não quero isso. Por quê? Porque a glória é a Deus. Tudo que devemos fazer é somente para a glória de Deus. Versículo 5. Obrigado, irmão. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a tua alma e que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Clamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura,
não é esse jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados, e que despedaceis todo o jugo? Porventura, também não é que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da carne? O que a Pedro está dizendo? Tudo que você faça não é para a sua glória. Se você quer que Deus seja glorificado, faça as coisas para Ele ser glorificado. E Ele dá um exemplo. Quando você está ajudando o próximo, quando você está ajudando as pessoas, você está fazendo algo que está glorificando o nome do Senhor. Porque você pode ver que Ele fala aqui, no versículo 7 mais uma vez: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo nu ou cubras, e não te escondas aquele que é da tua carne? Quer dizer, quando você conhecer uma pessoa que está precisando da sua ajuda, e você a ajuda, você está agradando a Deus. Você está glorificando o nome do Senhor, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo e serva de Deus é aquele que dentro da igreja é uma bênção. É uma bênção no louvor, é uma bênção na palavra, é uma bênção em vir à igreja, e quando sai da igreja para com o seu próximo, continua sendo uma bênção. Se a pessoa precisa da sua ajuda, a pessoa ajuda aquela pessoa. Se a pessoa está necessitada e a pessoa tem condição de ajudar, ela ajuda sem pensar. Por quê? Porque ela entende que, como servo de Deus e serva de Deus, tem que ajudar o próximo, tem que ajudar o necessitado. É assim que a igreja, lá no começo de Atos, fazia. Eu não vou fugir da palavra, mas porque eu já vou encerrar aqui, tá? Mas só para acrescentar aqui no nosso estudo, abre em Atos, capítulo de número 2. Porque nós estamos lendo no Antigo Testamento, Isaías. Aí alguém pode falar, mas naquela época é fácil falar isso. No Novo Testamento, na época de Jesus, vamos ver como que era no tempo de Jesus, no Novo Testamento. Atos capítulo de número 2. E o texto que eu vou ler, o versículo que eu vou ler, é o começo da igreja. É quando começou o evangelho a ser pregado pelos apóstolos. E aqui a igreja hoje é uma continuação do que os apóstolos iniciaram, amém? Atos capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37 em diante. Olha como era a igreja no começo. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a todos quanto Deus o Senhor chamar. E muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Igual está lá no livro de Isaías, o povo pregava para o povo se arrepender dos seus pecados. Não era com dureza, não era palavra dureza, era palavra de salvação. Versículo 41: de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A pregação foi tão poderosa que o apóstolo Pedro fez, aquela pregação do Deus de amor, do Deus que salva, do Deus que transforma, que 3.000 pessoas se converteram numa pregação só. Versículo 43: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45: vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A palavra singeleza de coração quer dizer sinceridade nas suas atitudes. Veja como era a igreja aqui no livro de Atos, no começo da igreja. Era uma igreja em que todo mundo que tinha o seu serviço, que tinha o seu emprego, e sabia que tinha um irmão na igreja necessitado, passando necessidade, o que faziam? Ajudavam aquela pessoa. Eles tinham o prazer de repartir o que eles tinham com o necessitado.
E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é tão interessante que fala no versículo 45, no final deles, segundo cada um tinha necessidade. E no versículo 46 fala, e perseverando unânimes. A palavra unânimes quer dizer todos juntos, todos unidos. A igreja era uma igreja unida. Irmãos, o que faz uma igreja unida, o que faz um povo de Deus unido, não é a multidão de pessoas. Você pode estar num lugar que está muito cheio, mas ao mesmo tempo está vazio de amor. Mas você pode estar numa igreja pequena e simples, mas você pode estar onde tem um povo unido, um povo que se ama, um povo que gosta, um povo que se respeita. Um povo que sabe que se alguém está precisando de alguma coisa, tem prazer em ajudar, dizer, não, irmão, eu vou te ajudar, porque a Bíblia diz que eu tenho que te ajudar, o Senhor ama. Eu sei que se eu te ajudar, eu vou ser abençoado, mas você também vai ser abençoado. Nós seremos abençoados pelo Senhor Todo-Poderoso. E assim um ajudava o outro, um ajudava o outro, e a igreja crescia nessa ajuda. Então veja que o que diz em Atos capítulo 2, do versículo 37 a 46, é a mesma coisa que estamos lendo em Isaías. E para finalizar, voltando lá em Isaías, no capítulo 58, nós paramos no versículo 7. Vamos ler agora o versículo 8 para a gente encerrar. Isaías capítulo 58, versículo 8. Então, quando você ajuda o seu próximo, quando você ama o seu próximo, quando você faz o bem ao seu próximo, e quando dentro da igreja você é uma bênção também, olha o que acontece conosco. Versículo 8. Então romperá como a tua luz, como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quer dizer, quando você ajudar alguém, Deus também te ajudará. Quando você ama o próximo, Deus também te amará. Porque, irmãos, o amor é o começo de tudo. Quando eu era pequenininho aqui na igreja, eu lembro que uma das primeiras Bíblias que eu tive na minha vida, os irmãos devem lembrar que nos anos 90 tinha um Novo Testamento, que tinha um pai segurando um filho no ombro. Era só o Novo Testamento, né, na linguagem de hoje. E esse Novo Testamento, você pode procurar depois no Google, que eu estou falando, que eu não lembro como era o nome desse Novo Testamento. Mas no Google lá, com certeza deve ter a foto desse Novo Testamento que eu já vi, né? E eu lembro que nesse Novo Testamento, na capa dele, tinha um pai segurando uma criança, deve ser um filho, um neto, não sei, e dizia assim na capa, o mais importante é o amor. Era o Novo Testamento que tinha estampado isso nos anos 90. O mais importante da igreja é o amor. Jesus amou a igreja. Nós temos que nos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros. Quando você vê alguém que está triste, abatido, irmão, eu vou orar por você, eu vou te ajudar em oração. Se a pessoa estiver precisando de alguma coisa, irmão, eu vou te ajudar, eu vou estender das mãos. Se está precisando de alguma coisa, conte comigo, eu estou aqui para ser uma bênção na sua vida. E quando somos bênção na vida de alguém, Deus também é grande bênção em nossa vida. Para finalizar e fechar a Bíblia e passar e finalizar aqui, no versículo 9, só o versículo 9, diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui, acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e o estender de dedo, e o falar da vaidade, foi o que o irmão José falou. Quando você para de julgar as pessoas, quando você para de viver dessa forma que vai te afastando de Deus, mas você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo e serva de Deus, você clama a Deus e Ele te ouve, você ora ao Senhor e Ele te ouve. E nós estamos no 58, se nós lemos o 59:1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então, quando fazemos o bem e somos uma bênção, Deus sempre será o nosso ajudador e o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus esta noite em nome de Jesus.